Boa tarde a todos. Essa mesa da tarde nós vamos debater a questão da habitação e vulnerabilidade. E eu acho que é importantíssimo, quem não participou do debate da manhã, mas eu acho que o tema do centro, né, o centro de São Paulo é uma área, um território que é muito importante para a cidade, porque, além de ser um território que tem perto de pouco mais de 400 mil habitantes, é uma área que é utilizada pela cidade toda. E, principalmente, na questão da moradia, nós temos uma diversidade enorme de demandas, e é o local onde se concentra também o dobro do número de habitantes de oferta de empregos formais, né? Perto de quase 800 mil postos de trabalho. Então, é um local que tem muitas viagens originadas em toda a periferia da cidade, que tem como objetivo chegar ao centro e usar o centro como um espaço de cultura, um espaço de trabalho e um espaço também de compras, né? Quer dizer, é um território muito utilizado pela cidade toda. Então, de manhã, eu acho que ficou uma pergunta no ar, eu queria até colocar essa pergunta aqui: que projeto, que centro que a gente quer? Né? É um pouco a resposta que a nossa indagação maior. E, ao falar de habitação e vulnerabilidade, eu acho que, talvez diferente de outros territórios na cidade, é aqui onde a gente convive com moradores que, por ser mais perto do trabalho, acabam se sujeitando, inclusive, a morar no centro com uma habitação coletiva precária, né, que a gente chama aqueles cortiços. Então, na região antigos cortiços, né, que hoje eu acho que cada vez tem outros formatos, pensões, né, nós temos também uma concentração de população em situação de rua. Então, nós temos uma diversidade de demandas, como foi colocado também o número de habitantes por unidade, aqui é menor do que a média da cidade. Então, você tem moradias com um número menor de habitantes do que no restante da cidade. Então, tem uma série de peculiaridades que aumentam o nosso desafio de como enfrentar essa discussão nesse projeto de intervenção urbana, né? Então, para fazer parte da mesa, eu queria convidar, representando a SP Urbanismo, né, a Daniela Zílio. Zílio? Zílio. E, representando a SEAB, José Amaral Neto, né? Wagner Neto. Confundo sempre com o Toledo, fica nos e-mails. E, representando a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, o Alcir. O Alcir já... E, como debatedores, as professoras Débora Sanches, da FAO Mackenzie, e a Simone Gatti, da FAUSP. Como nós acabamos atrasando muito de manhã, então, eu vou combinar aqui com os expositores e os debatedores, né, eu vou ser rigoroso com o tempo. Eu vou ficar com umas tabuletinhas aqui na mesa, avisando quando faltar 5 minutos, 1 minuto, e acabou o tempo, tá? Para a gente tentar combinar e monitorar aqui o tempo. E também vamos fazer um combinado aqui dos tempos aqui de fala de cada um, né? A ideia, a SP Urbanismo, SEAB e Direitos Humanos, cada apresentação vocês utilizarem 10 minutos, né? Então, eu aviso com 5. Depois, as debatedoras também, 10 minutos para suas falas e considerações. Depois, a gente abre para o debate, para falas e perguntas da plateia. A gente teria mais 25 minutos e depois a gente volta para a mesa para o encerramento, né? Então, dependendo do número de inscritos, eu vou pedir aos participantes a gente tentar fazer as perguntas e intervenções em 2 minutos, né, para ter mais gente, mas, dependendo do número de pessoas, a gente vai monitorando, mas daí talvez a gente tenha que encerrar ou combinar, no momento de abrir para o plenário, o número de falas que a gente vai poder, de intervenções, poder ter do plenário. Tá bom? Então, iniciando as apresentações, nós vamos ouvir
a Daniela, de SP Urbanismo. Boa tarde a todas e todos. Para mim é um prazer enorme, é a minha primeira vez falando para a academia. Eu agradeço a generosidade da Rita de dar essa oportunidade para os técnicos. A primeira coisa que eu queria trazer é qual é a realidade socioeconômica do município, né? A gente falou muito de manhã que centro que a gente quer. Eu vou trazer aqui um pouquinho uma recuperação de que cidade que a gente tem. Então, a gente tem quase 6% da população do Brasil na cidade de São Paulo, que representa 12% do PIB, 15% da população com renda abaixo de $1.200 por mês. E a gente tem mais de 100 mil pessoas com renda per capita abaixo de $400 por mês. Nós temos uma cidade com uma densidade... Aqui aponta em algum lugar? A gente aprende. Ah, que bonito. A gente tem uma cidade consolidada e conurbada nos vetores leste-oeste do município, que tem uma barreira ambiental ao sul, ao norte, e um pouquinho aqui no São Mateus, e um relativo vazio urbano, do ponto de vista da densidade demográfica, ao longo da orla fluvial e ferroviária. A gente tem uma segregação socioterritorial muito clara e marcada no município, que a gente vê pelos dados do IBGE, do percentual dos responsáveis pelo domicílio com renda até 3 salários mínimos, com anos médios de estudo do responsável pelo domicílio, percentual de responsáveis pelo domicílio não alfabetizados. Então, a gente vê, nesses mapas todos, uma área consolidada com uma renda e escolaridade mais elevados, enquanto a nossa periferia ela é de baixa escolaridade, de baixa renda, e o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social ele sintetiza esses indicadores aonde está a maior precariedade e a maior vulnerabilidade social na cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, a gente tem a concentração dos empregos exatamente nessa área mais consolidada da cidade, que sintetizam neste mapa dos extremos, né? E a gente vê que o centro ele traz as duas questões. Ele traz uma precariedade, uma vulnerabilidade, mas ele também traz oportunidades de emprego muito grandes. O Plano Municipal de Habitação, no seu projeto de lei, ele traz um perfil de como é essa precariedade habitacional no município. O município ele tem várias categorias de precariedade do que a gente chama de assentamentos precários. A gente tem as favelas, os núcleos urbanizados, a gente tem cortiços, e o plano municipal trouxe uma discussão que é a população em situação de rua e a população em extrema vulnerabilidade social. Este quadro ele sintetiza quais são as precariedades habitacionais, as inadequações, e quais são as necessidades de novos domicílios. O pessoal do SEAB vai falar com muito mais propriedade sobre a parte de habitação, mas essa realidade do município, expressa naquele mapa, ela se concentra em 830 mil domicílios inadequados, uma previsão de 370 mil unidades habitacionais que precisam ser construídas numa lógica de processos de urbanização de assentamentos precários, consolidáveis ou não consolidáveis, e um déficit habitacional e uma demanda futura, que são essas novas famílias que vão ser geradas ao longo do tempo e que também vão precisar de casa. E que, se não tiverem uma solução habitacional, elas incrementam tanto o déficit quanto a inadequação. E a gente sabe que o problema habitacional, na verdade, ele não é só municipal, ele é metropolitano. Então, o plano diretor ele traz como objetivos estratégicos para a política do desenvolvimento urbano reservar glebas e terrenos em áreas dotadas de infraestrutura, promover a regularização e urbanização desses assentamentos precários, contribuir para a universalização do abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos e resíduos sólidos. E ele traz a dimensão social, ele traz
na orientação geral do plano diretor, existem as 5 dimensões da cidade pelas suas várias visões. E a dimensão social, ela é fundamental para garantir os direitos sociais de todos os cidadãos, em especial o direito à moradia, à mobilidade, à infraestrutura básica e ao acesso aos equipamentos sociais, que é o que o Estatuto da Cidade traz de uma maneira mais ampla o conceito de direito à cidade agregado ao direito de moradia. O plano diretor traz como objetivos específicos do setor da orla fluvial e do centro, eu não vou ler aqui que é o texto da lei, mas que são os dois setores que estão englobados pelo Pio Setor Central, um espaço de manutenção de população moradora, principalmente essa população com alta vulnerabilidade social, e um incremento de densidade de oferta de habitação social, inclusive de HIS e HMP. E, no centro especial, a requalificação e reabilitação das áreas deterioradas e subutilizadas, ocupadas de modo precário pela população de baixa renda. O plano diretor traz, nas suas macroáreas, uma síntese desta realidade propositiva, né, trazendo, nas macroáreas de redução da vulnerabilidade urbana e na redução da vulnerabilidade urbana e qualificação ambiental, a grande concentração dessa população de baixa renda em assentamentos precários, em favelas, loteamentos irregulares, ao passo que o emprego se concentra na macroárea de urbanização consolidada e macroárea de qualificação da urbanização, sendo a macroárea de estruturação metropolitana, que o Leonardo trouxe de manhã, como a integradora deste espaço nos seus subsetores, né? Então, aqui, ela é a área das operações urbanas, ela é a área de projetos de intervenção específicos, uma vez que elas têm um território morfologicamente não consolidado e não constituído muito pelo seu histórico industrial, e ela tem em seus setores os setores de desenvolvimento, que são áreas de incentivo à produção não residencial nesses territórios com grande precariedade habitacional, enquanto ela tem no seu setor de orla fluvial e ferroviária e no setor central um espaço para receber população e para integrar as áreas da cidade que não são dotadas de infraestrutura com as áreas que são dotadas, as áreas que têm emprego, das áreas de moradia, que é um dos objetivos desse plano diretor dessa cidade que a gente quer, que é a aproximação do emprego e da moradia. Só que a gente também tem uma precariedade habitacional no centro. Então, a gente tem esse mapeamento, é um mapeamento de SEAB, ele está, de certa forma, desatualizado, porque vai ter um censo de cortiços, o Neto vai falar isso melhor, mas o que a gente tem hoje no GeoSamp e no Habitasampa é este quadro de cortiços, essas favelas, em predomínio ali a favela do Moinho, e eu fiz um mapinha síntese dos assentamentos precários e conjuntos habitacionais que estão inseridos dentro do Pio Setor Central, ao passo que eu tenho uma demarcação de ZEIs, sobretudo as ZEIs 3, de espaços subutilizados e com grande concentração de precariedade habitacional, que foram demarcados lá em 2002 e que foram trazidos pelo Plano Diretor de 2014, que se sobrepõem a essa precariedade habitacional como territórios de interesse à produção e qualificação da habitação, e que são as áreas que a Rita falou de manhã, que são as áreas prioritárias para essa discussão da qualificação da moradia pela AEL. Então, com base nessa primeira explanação, estou aqui com o Neto da SEAB e com o Alcir, da Secretaria de Direitos Humanos, que vão explorar principalmente esse território, essas questões, mas, assim, para além desse território, eu tenho uma população em situação de rua, uma população em situação de altíssima vulnerabilidade social, que também demandam habitação e que não estão territorializadas até o momento. Eu tenho as ocupações hoje, seja ela por movimentos de moradia, seja por todas as pessoas que não garantem um acesso formal, né, e no centro não tem esses espaços tradicionais de favela, de fundo de vale, de áreas municipais. Eu tenho população em situação de drogadição, eu tenho uma situação de imigrantes, muitos deles refugiados, que chegam na cidade e que não têm não só a habitação, mas eles também não têm acesso à língua, à cidade, a espaços de lazer e cultura, que é muito o que o Vinícius trouxe de manhã, que não é só moradia que se precisa para o centro para qualificar esses espaços, né? Então, eu queria trazer aqui de debate para as nossas debatedoras alguns desafios que eu acho que a gente tem a enfrentar
no Pio Setor Central, mais amplamente na macroárea da estruturação da metropolização, estruturação metropolitana, que é como a gente mantém essa população residente? Como a gente qualifica essa precariedade habitacional que está territorializada e aquela que não está? Como a gente atende ao déficit habitacional? Como a gente promove incremento da população que deve vir para o centro, uma vez que o centro é dotado de infraestrutura, mas que a gente garanta que também sejam atendidas as populações que estão ali, que muitas vezes são invisíveis? Então, agora eu passo a palavra para os nossos colegas, porque o meu tempo já acabou. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer aí o convite e a oportunidade de poder participar dessa discussão. Eu acho que a SEAB, né, como a Secretaria Municipal, ela já tem uma missão de implementação da política, né? Então, isso nos circunscreve um pouco na questão dos limites, né, que são dados pelos recursos, pelas condições operacionais e também pelas nossas deficiências e incompetências que sempre existem, e, portanto, um seminário dessa natureza é sempre muito bem-vindo para a gente conseguir ir superando essas dificuldades que dizem respeito mais a nós mesmos, né? A Daniela mostrou o quadro das necessidades habitacionais do município, e a precariedade, né, ela acontece de uma maneira muito acentuada e visível e evidente, e ela aparece a olhos vistos no centro da cidade, né? E aí eu acho que é um grande desafio que a gente tem. Como é que é aqui? Ah, para frente. Tá. A maioria dessas precariedades, elas ocorrem com forte intensidade no centro da cidade. Numa questão que é uma das principais tarefas da SEAB, né, que é de provisão habitacional, que hoje está sendo uma discussão mais profunda, de que não é só isso, né, que nós temos que fazer, trabalhar com provisão, mas essa ainda permanece em razão do nosso déficit, que nós temos quase isso na estimativa do PL do PMH, em 480 mil unidades habitacionais. O Chucre sempre fala nas discussões que, no ritmo que vem se conseguindo ao longo dos governos, nós demoraríamos 120 anos para superar esse déficit. A nossa meta, né, dessa gestão de 2017 a 2020 é entregar 25 mil moradias, né? Isso condicionado, obviamente, a fatores orçamentários, tanto no nível municipal como estadual, e principalmente das restrições do Minha Casa Minha Vida, né? Mas, de qualquer forma, é um número que melhora um pouco o resultado anterior, com uma meta de regularização mais ousada de 210 mil famílias e de urbanização não muito ousada, de 27,5 mil famílias, que esse sim é um problema que a gente vai ter que encarar de uma maneira mais séria daqui para frente, porque é um programa que não anda como deveria estar andando. Com relação ao centro, né, região central, dessas 25 mil UHs, nós temos um planejamento de 7 mil unidades previstas para a região central, sendo 4 mil com transferência de propriedade, através de financiamentos para as famílias, 500 UHs para locação social,
o que é continuar ainda num ritmo muito piloto, muito experimental, não na escala necessária que esse programa exigiria, mas, de qualquer forma, dar uma continuidade para o que já tem e depois nós vamos falar um pouco melhor do que a gente está pensando nisso daqui, como nós estamos trabalhando isso. Na região central, nós também temos a previsão de fazer mais 2.000 UHs via PPP da habitação municipal, que deve estar fechando as propostas dos editais agora, em novembro e dezembro. E temos aí na quadra, naquela intervenção da quadra 37, 38, chamada Cracolândia, 680 UHs, que, na verdade, são HIS, todas elas. Tá? O que nós estamos tentando avançar em face da grande restrição orçamentária e dos mecanismos tradicionais de financiamento, testar novas modalidades de financiamento, que a parceria pública-privada é exatamente isso. Com relação à locação social, o programa ele teve um período, né, de normatização e hoje nós temos 900 unidades em locação social na região central, com uma proposta de gestão exclusivamente através da Coab, e a SEAB faz a gestão social do programa, atendimento das famílias. Ele tem uma série de problemas que a gente quer, a partir do ano que vem, estar enfrentando essa discussão, e aí sim um ponto bem claro, onde a gente gostaria muito de poder ter uma participação da universidade, dos movimentos de moradia, para a gente avançar. Esse ano nós vamos entregar 34 unidades habitacionais para a população de situação de rua, que é aquele empreendimento conhecido como Asdrubal Nascimento, que é um número pequeno de unidades, mas está sendo um exercício muito interessante de discussão, principalmente de critérios de seleção. Né? Pela primeira vez, a gente encara uma lista enorme de moradores de rua, e estamos tendo que, diante dessa lista, fazer uma seleção para 34 unidades habitacionais. Você vai falar, provavelmente, tocar sobre esse assunto. Está sendo um debate. Se em cada reunião a gente ia sentar-se um tijolo, tinha mais 34 unidades para entregar. Tanta reunião que nós estamos fazendo para chegar num critério que pare em pé e que possa servir como uma lição aprendida para avançar nisso. Né? Nós estamos com um projeto piloto de locação social para a população de rua, envolvendo direitos humanos, SMAD, SEAB, COAB, para 10 empreendimentos. Aí, aumentando um pouquinho a escala, nós estamos, que daria 440 unidades, sendo em 10 empreendimentos, 9 prédios e um terreno para construir, e nós já temos isso daí aprovado no FINIS, que é um fundo de investimento de habitação de interesse social, e com os projetos já em elaboração e praticamente finalizados, e aí nós só estamos esperando a aprovação do Ministério do Planejamento, que está essa confusão toda aí de fim de governo, mas está aprovado isso daí. E aí, o Chucre já insistiu nisso, a gente gostaria muito, muito, muito de ter uma participação maior da universidade para nos ajudar na formulação de alternativas de gestão, que não seja só a Coab fazendo a gestão integral dessas unidades, e principalmente para ajudar no monitoramento de resultados daqui para frente. A outra intervenção, que eu estou listando aqui as intervenções, projetos, estudos que nós estamos fazendo na região central. É a da quadra 37, 38, que tem muitos aqui que acompanham isso. Quer dizer, a intervenção na quadra 37 e 38, ela segue as macrodiretrizes do PDE,
e nós já estamos num estágio avançado, o Conselho de ZEIS 3 constituído, já o cadastro de 190 famílias que moravam nessas quadras, já aprovado pelo Conselho Gestor, e vamos entrar agora na aprovação da intervenção no Conselho Gestor, sendo que aí também vai ter um piloto de locação social para a população mais vulnerável que não consegue acessar os mecanismos, por deficiência de renda, não consegue acessar os mecanismos de financiamento. Outro trabalho que nós estamos fazendo na região central, que vocês devem estar acompanhando, é o tal do GT das Ocupações, que é um grupo intersecretarial, com a participação dos movimentos moradia, com a participação da FAO, eu não sei se o Mackenzie também está, o Mackenzie também está, assistir movimentos moradias, técnicos de projetos, isso em decorrência do que aconteceu com o acidente do edifício Wilton Paes de Almeida. Já foram realizadas 76 visitas e, resultou em 51 ocupações, já tem encaminhamentos, 3 tiveram que ser desocupadas. Por fim, já que o Mário Herrera está empoderado com esse papelzinho dele, aí que está terrível. Em resumo, o censo dos cortiços vai sair agora da licitação em novembro, dezembro. Quer dizer, é um parto longuíssimo, né? Quer dizer, é uma história, mas a gente conseguiu. Só não saiu ainda porque teve um problema lá de fazer novos orçamentos, que sei lá. E, por fim, nós temos um acordo de cooperação com o BID, envolvendo a SEAB e com experiências de cooperação com outras cidades na Coreia e com a França, que é exatamente para discutir locação social e modelagens de financiamento para locação social. E a gente focou nisso porque nós estamos querendo avançar nessa discussão. Essa cooperação já resultou num seminário sobre políticas para a população em situação de rua, que foi realizado, acho que um mês e pouco atrás. É isso aí, Mário. Desculpa passar 75 segundos. Gente, boa tarde. Queria agradecer rapidamente o convite, a oportunidade. Eu venho aqui não só pelo trabalho na coordenação de políticas para a população em situação de rua, mas hoje eu venho representando a Secretaria como um todo. A Secretaria de Direitos Humanos é uma secretaria que a gente fala muito mais meio, ela é de atuação institucional, trabalhando a transversalidade nas outras políticas, então, por isso que a gente acaba tendo esses recortes que abrangem mais de uma secretaria, né? As políticas de direitos humanos são executadas em vários setores do governo, e a ideia é que a gente tenha alguns recortes próprios para atravessar esses setores e trabalhar muito intersetorialidade e transversalidade das políticas, com atenção especial aos grupos de maior vulnerabilidade, né? Onde as interseccionalidades se manifestam mais fortemente. Então, rapidamente, hoje a gente tem, nas nossas áreas fins, políticas LGBTI, igualdade racial, mulheres, para crianças e adolescentes, imigrantes e combate ao trabalho escravo, promoção do trabalho decente, políticas para a pessoa idosa, políticas sobre drogas, políticas para a juventude e políticas para a população em situação de rua. Outra vocação da Secretaria de Direitos Humanos é promoção de diálogo social e participação social. Então, a gente tem, na nossa estrutura, 9 conselhos participativos vinculados nessas temáticas, alguns menores, outros mais fortes, como o CMDCA, que é enorme, tem um orçamento maior que a própria Secretaria. E é isso. A gente, na questão de serviços, a gente acaba trabalhando muito com uma prestação subsidiária de serviços. A gente não vai resolver os problemas das nossas populações. A gente procura serviços que, estrategicamente, vão agir para melhorar o acesso das nossas populações às redes de proteção universais. Então, destaque para o Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante, o CRAI, o Centro de Referência LGBTI, o Centro de Promoção da Igualdade Social.
e a Ouvidoria de Direitos Humanos, que é o nosso grande ouvido, né, para a gente receber denúncias e propor encaminhamentos. Vou pular essa de programas, mas porque a gente ficou muito feliz quando a gente recebeu o convite para participar da elaboração do PIL. Isso chegou na forma de um convite para a secretaria apresentar demandas de acordo com o diagnóstico que a gente tinha dos nossos públicos vulneráveis para entrar nesse diagnóstico inicial do PIL para ser incorporado no projeto. Então, todos os coordenadores, os nossos assessores, a gente se reuniu, fez uma rodada interna de discussão para tentar sintetizar os nossos recortes. Aí a gente traz esse primeiro mapa, que é a rede de serviços de direitos humanos no centro. A gente tem uma rede pequena, tanto a Ouvidoria de Direitos Humanos, a Feira da Rua Coimbra, que é uma feira de imigrantes, a da Cantuta também, a Feira da Liberdade, o Centro LGBT, o CRAI, o Polo Cultural Terceira Idade, o Centro de Economia Solidária lá no Cambuci. Nossos equipamentos pequenos. Como outras redes também são importantes para a gente, o próximo mapa ficou um pouco difícil de visualizar. A gente está olhando a nossa rede de proteção socioassistencial com destaque aos equipamentos de alta complexidade, que são os equipamentos de acolhimento institucional a pessoas adultas. Então, temos os centros de acolhida, um refeitório com núcleo de convivência, 3 núcleos de convivência, e é isso. Eu até fiquei surpreso quando a gente viu esse volume, porque, em São Paulo, antes dos anos 2010, a gente teve uma política de retirada de equipamentos da região central, porque se achava que os equipamentos atraíam a população em situação de rua. Então, se você deslocasse as vagas para a periferia, as pessoas iam para lá. O resultado dessa política foi que as pessoas ficaram na rua sem de onde ser acolhidas. Falando de população em situação de rua, que acaba sendo o principal destaque, porque dos nossos públicos vulneráveis é aquele no qual a questão habitacional é mais patente, né? A população em situação de rua ela é definida em função de uma precariedade habitacional somada a outros fatores situacionais e estruturais. Então, alguns dados rápidos, né? O último censo, em 2015, a gente contou quase 16 mil pessoas. É um público muito heterogêneo, que tem um perfil demográfico muito grande, mas que tem grande variação no público. Então, 80% é de homens, a maior parte solteiros, mais de 70% trabalham, mas aí tem uma precariedade de trabalho, porque os índices de emprego formal são abaixo de 10%, 2% entre quem está na rua, 7% entre quem está albergado. A gente tem alguns recortes internos, então a maior parte das pessoas vai para a rua antes dos 50 anos, mas quando a gente vê pessoas idosas, a maior parte dos idosos foi para a rua depois de idoso. Numa discussão que a gente começou a construir com o Comitê Pop Rua, que é o Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População em Situação de Rua, o comitê tem elencado alguns públicos prioritários, trabalhando... já estou acabando, vai ser rápido. Trabalhando a interseccionalidade do público. Então, destaque para pessoas com deficiências, idosos, reproduzindo um pouco o que já existe na política habitacional, mas também um olhar especial para mulheres, que têm uma vulnerabilidade maior, embora seja uma minoria demográfica, público LGBTI, com destaque a trans e travestis, porque eles têm índices de violência muito altos, e as prefeituras regionais que acabam concentrando a população em situação de rua acabam sendo Moca, Lapa, Santana e Pinheiros. Quer dizer, a população em situação de rua é um problema altamente centralizado. E mesmo quando ela ocorre na periferia, ela vai ocorrer em núcleos urbanos mais fortes. Então, Santo Amaro tem uma presença significativa, mas Santo Amaro tem toda uma centralidade própria. E aí, quando a gente propõe... Isso aqui são demandas que a gente apresentou para o PIL, lá da Secretaria de Direitos Humanos, não é o que a Secretaria vai fazer. A gente propõe pensar a questão habitacional no centro, porque a precariedade habitacional ela reflete na assistência social, ela reflete nos outros setores, ela reflete na saúde, e pensar, então, que um projeto de intervenção ele tem que construir um parque que garanta a moradia de interesse social na região central. Então, a gente incorpora a nossa demanda do Programa de Locação Social para a População em Situação de Rua, que é algo que a minha equipe está envolvida na elaboração. A gente está só querendo que o governo federal passe o dinheiro que eles estão segurando faz um ano.
Uma coisa dentro desse projeto de locação social, uma demanda dos ministérios é que São Paulo teste de maneira piloto a metodologia de atendimento habitacional à população em situação de rua, e com destaque a uma porcentagem que esse programa de moradia primeiro, que é uma metodologia que tem sido muito discutida internacionalmente, em que o primeiro passo no atendimento a uma pessoa em situação de rua não é colocá-la no albergue, é colocá-la numa habitação estável. E essa habitação acaba sendo o foco de outros aportes, de saúde, de emprego, de atenção social, de educação, para a gente construir uma nova... Para a pessoa, na verdade, construir uma perspectiva de vida nova fora das ruas e com grande foco em adesão voluntária, né? A adesão ao programa é voluntária, cada componente do programa é de adesão voluntária também. Aí a gente pensa também que o Censo, em 2015, discute um pouco rapidamente a autonomia de pessoas que estão no centro de acolhida com autonomia. E é bem interessante o conceito trabalhado pela equipe da professora Silvia Schor no Censo, porque o que eles consideram uma pessoa com autonomia num centro de acolhida foi uma pessoa com renda suficiente para sair do centro de acolhida e alugar um cortiço. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco crítico sobre o que é essa autonomia. Então, aí a gente traz também essa demanda de que a gente tem que pensar o cortiço, né? Eu estou fazendo o curso lá na Escola da Cidade, o de Habitação em Cidade. A gente teve um projeto sobre o Bexiga, e o Bexiga acho que é uma questão que traz muito forte essa questão do cortiço, né? Tem muitos imóveis tombados, muitos imóveis encurtiçados, vai sofrer uma grande pressão de gentrificação por causa do metrô, que vai abrir 2 estações ali. Então, a gente vai ter que trabalhar requalificando os cortiços e, de preferência, criando um parque para garantir a habitação de interesse social ali na região. Dentro da demanda de assistência social, a região central, a subprefeitura da Sé, é a que mais tem pessoas em situação de rua na rua mesmo. Então, daquelas quase 16 mil, acho que esse é o último slide, daquelas quase 16 mil que a gente contou em 2015, quase 4 mil estão na rua na região da Sé. E idosos acabam sendo uma grande dificuldade. Uma coisa no eixo de empregabilidade para pensar é se, nas medidas do PIL, a gente consegue criar instrumentos que favoreçam a inclusão econômica produtiva dessas populações vulneráveis. Seja de maneira por lei, cota, seja de maneira de incentivar as empresas que participam das estações a contratarem desses públicos, contratarem pessoas em situação de rua, contratarem imigrantes, refugiados, e assim vai. No eixo de cultura, a gente acaba trabalhando um projeto de circuito cultural que é recrutar conhecimentos e trabalhos das instituições de cultura que já existem. E, invadindo o tempo, eu achei que ia acabar no tempo, uma coisa que a gente tem discutido muito é banheiros públicos. A população em situação de rua, muitas vezes, entra em conflito com quem está no entorno, porque se mobiliza o discurso da higiene, mas falta de banheiros públicos nas regiões centrais, eu hoje tenho defendido que tem que ser encarado como problema de saneamento básico. Eu brinco quando eu vou lá para a SEAP, porque eu falo que eu quero usar os fundos do FUNSAI para fazer banheiro. Temos um problema de arquitetura de exclusão na região central que a gente tem que encarar, e temos um problema de segurança alimentar. Acabei. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer aqui a organização deste importante evento, né, em especial o professor Celso, a SP Urbanismo, a SEAB. Né? Eu acho que a gente tem muito a aprender e a contribuir. Né? E também queria agradecer ao Estúdio 4, né, com nossos alunos, a gente estaria em horário de aula aqui, o Igor, né, o nosso... fez parte do conselho, né, eu e a professora Simone Gatti, representamos, né, dentro do Conselho Municipal, a Operação Urbana Centro. Então, para a gente é muito importante este momento. E eu vou falar aqui enquanto professora, mas também como representante do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, que existe há 30 anos e trabalha principalmente com a população vulnerável, né, da área central, tanto com moradores de cortiços, moradores das ocupações, os ambulantes, pessoas em situação de rua, né, pessoas que normalmente sofrem com a violação dos direitos humanos.
Então, só para a gente resgatar rapidamente, né, 97, com a criação da Lei da Operação Urbana Centro, existia muito uma discussão do potencial construtivo, da implementação da área central com hotéis, né, com lazer. Então, acho que a gente realmente precisa responder essa pergunta, né, que o Mário Reale faz ao abrir esta mesa. Que centro é esse? Né? O que queremos para o centro? Acho que é um primeiro desafio. E aí eu fico muito feliz de ver a contribuição de vocês, né, sobre os diferentes aspectos, né, sobre o centro. E lembrar, né, resgatando aí a Lei da Operação Urbana Centro, que uma das questões que foram colocadas na lei, no passado, foi do atendimento, pelo menos a 500 metros do local de origem, aos moradores de cortiços, né? Então, isso nunca foi atendido. Então, acho que a gente não pode tirar a história desse processo. Resgatando um pouco a Lei da Operação Urbana Centro, a gente vê que as ações que foram colocadas, nenhuma ação foi a favor da moradia, né? Então, acho que a gente precisa lembrar, né? Eu acho que essa questão do censo de cortiços, que a gente conseguiu pontuar, enquanto o Celso também era do Conselho, a necessidade de um censo de fato, porque até hoje em São Paulo tivemos estimativas de censos de cortiços. Agora, um levantamento preciso, com uma metodologia construída, né, que nós participamos até junto à SEAB e COAB, eu acho que isso é o assunto primordial a qualquer projeto. Quem são as pessoas que moram, qual a sua renda, as crianças, né? A gente tem no Glicério uma grande porcentagem de crianças. Eu, particularmente, já trabalhei direto com essas crianças. O Luiz Corrara, do Gaspar Garcia, fez um doutorado e comprovou que a criança que mora numa moradia inadequada, o seu rendimento escolar ele é muito inferior. Então, a questão da moradia é a prioridade, né? Só que a gente tem que conhecer, né, a fundo quem são essas pessoas. E aí, voltando um pouquinho no resgate histórico, eu também já fui poder público e me lembro do programa Morar no Centro, ao qual trabalhei. Nós tínhamos ali o PRI, Programa de Reabilitação Integrada do Habitat. Então, acho que é super importante, né, quando a gente está discutindo o PIO, a gente fazer esse resgate. E a gente tem um problema muito sério, que isso qualquer partido, qualquer prefeitura, qualquer governo, a gente tem mania de jogar fora o que foi feito e começar de novo, né? Isso é muito sério, eu já vi isso muito acontecer. Então, acho que a gente tem que valorizar, né, programas e projetos que foram propostos para a gente ter uma continuidade, né, para as próximas. Espero que a próxima gestão dê continuidade ao PIO, né? Porque são técnicos e são pessoas que vêm trabalhando com muita seriedade. E aí, levando em conta, né, os técnicos, acho que tem a população. Eu acho que a gente tem que valorizar muito os movimentos sociais, né, de moradia, porque esses movimentos estão na luta, né, pela moradia e pelos direitos humanos há décadas. E tem muito a nos ensinar. Eu desenvolvi nesta casa uma tese de doutorado, né, chamada Processo Participativo como Instrumento de Moradia Digna. E, de 90 a 2012, nós temos 38 empreendimentos na área central construídas pelo poder público, no nível municipal, estadual e federal. E a grande parcela desses empreendimentos foi através da luta dos movimentos sociais. Então, tem um trabalho, né, de gestão, porque eles conhecem as pessoas do antes, durante e depois. E aí, como nós estamos numa casa de, né, arquitetura e urbanismo, a gente precisa levar muito a sério o trabalho das assessorias técnicas, porque é um mercado de trabalho super importante para os nossos estudantes. E a forma de trabalho importante, que é trabalhar de forma participativa, né? E assessorias técnicas, a maioria, ela tem uma continuidade no seu trabalho, né? Então, acho que a gente não pode esquecer isso. Rapidamente, sobre as ZEIs, né? ZEIs 3, demarcadas desde 2002. O que aconteceu com as ZEIs? Será que foi construída habitação de interesse social? Ou empreendimentos construídos
que tem a sua isenção, né, de impostos, mas que valores os empreendimentos são vendidos? Outra questão, o tamanho das unidades que são construídas. Será que são para as famílias que moram ali no centro? Então, a gente está até começando uma pesquisa na Belas Artes sobre isso, né, para a gente ter um olhar mais de perto sobre essa produção. Meu tempo está acabando, né? Em relação aos cortiços, né, acho que é muito importante a gente entender que a grande maioria dos moradores de cortiço, 90% ganha até 3 salários mínimos. Então, que modelo é esse, né? A própria PPP, eu acho que a grande maioria não é para a população moradora do centro. Em relação ao orçamento, né, da habitação, 1% do orçamento do poder público para a habitação, acho que a gente tem alguma coisa errada aí, né? Porque quando a gente fala em moradia, a moradia ela vai mudar a vida da pessoa, né? Então, acho que é importante a gente... Uma palavra do Luiz Corrara, né, ele fala que a sustentabilidade da vida humana é o principal. A gente fala tanto em sustentabilidade ambiental, mas e a sustentabilidade dessas pessoas que moram no centro? Então, acho que isso é super importante. Enfim, eu acho que as questões, né, sobre as ocupações, sobre este grupo de vistorias tão importante, né, que era a prefeitura, assessoria técnica e diferentes universidades que acompanharam, o próprio secretário comenta que foi uma grande surpresa depois, né, o relatório das vistorias, porque encontrou, dentro das ocupações, um estado, né, dos edifícios muito bem mantidos. Porque aqueles edifícios vazios, eu já coordenei o GTAI na prefeitura, eu já visitei os prédios vazios há décadas, né? A quantidade de sujeira, de doenças que são transmitidas, porque prédios vazios, né? E os próprios movimentos têm um papel muito grande de limpar, de reformar, e a dinâmica interna que tem nas ocupações, né? As atividades que acontecem, o reforço escolar. Então, a questão da cidadania é fundamental. Então, a gente tem que aprender com todas as experiências, né, dos nossos jovens estudantes que estão aqui, que têm um trabalho super importante no desenho, né, de estudar as áreas. A gente está desenvolvendo um trabalho no Glicério, junto com a disciplina de projeto. Então, eles têm um olhar, têm uma dinâmica sobre isso. As ocupações, as lideranças, os moradores, enfim. Eu acho que a gente, como a primeira mesa comentou, a gente tem que aprender a ouvir, né, e desenvolver processos cada vez mais participativos. Acho que meu tempo acabou, né? 1 minuto? Tá bom, tá ótimo. A Simone fala bastante, eu dou para ela o meu minuto. Olá, boa tarde a todos. Acho que é uma iniciativa bem importante hoje, todos reunidos aqui, e do Poder Público também ter se reunido aos cursos de arquitetura, né? Acho que são poucas as vezes que a gente tem os 3 cursos de arquitetura FAO, Escola da Cidade e Mackenzie reunidos num debate organizado por todos e juntamente com o Poder Público. Então, acho que é uma oportunidade importante. Minha fala vai ser um pouquinho mais pragmática, tentar fazer uma fala um pouquinho mais pragmática, de ir direto ao ponto. Eu acho que a gente teve uma discussão, várias falas que trataram do centro e do instrumento, né, do PIL, de uma forma mais genérica e mais ampla. Eu acho que também é importante a gente focar nas propostas e no que está sendo pensado para esse território através desse instrumento, porque esse processo de debate está correndo, né? A prefeitura, quando apresentou o cronograma, a gente está numa etapa já do debate público, que já passou algumas instâncias, e depois vocês me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que esse é o segundo momento em que tem um debate público amplo sobre o PIL setor central, né? Um que foi o seminário do MP, que foi organizado junto com a FAO, e hoje esse seminário promovido também junto com a prefeitura e a academia. Não sei se estou errada, acho que não. Apesar de terem reuniões setoriais acontecendo no âmbito do poder público. Mas já estamos num momento avançado e essas propostas estão correndo, e a gente sabe que ainda a consulta do PIL ela se dá pela internet, né? Então, estamos aguardando que essa possibilidade de discussão seja ampliada. Bom, quais são as propostas, então, para o PIL setor central na área da habitação?
confesso que eu esperava ouvir do poder público aqui um pouco mais objetivamente o que se propõe de diferente em relação àquilo que está sendo feito hoje para a área central. Pegando algumas das propostas que foram apresentadas no texto de consulta pública que foi disponibilizado na prefeitura, no site da prefeitura, do Gestão Urbana, uma delas é abrir uma nova frente de mercado, sendo proposto no setor sul, né, do Arco do Tietê, que é a ampliação do perímetro da Operação Urbana Centro para os distritos de Bom Retiro, Pari e Belém. Também não tivemos debate público sobre isso, especificamente sobre o perímetro, que eu acho que é uma das questões mais importantes para começar a se pensar no assunto. A prefeitura trouxe aqui na mesa da manhã alguns mapas que mostram mapas como densidade, uso do solo, e também um outro dado que a gente pode acrescentar isso, que é a verticalização, que essa área que dá da linha férrea até a Marginal Tietê, ela tem uma característica muito diferente da área central mesmo, onde é hoje a área da Operação Urbana Centro. Será que a gente não está tirando o foco de toda a problema, apesar de ser uma área consolidada, a área da Operação Urbana Centro é uma área, digamos, consolidada, porém é uma área com uma intensa problemática habitacional, problemática de vulnerabilidade social, na qual a Operação Urbana Centro não deu conta em todos esses anos desde 97, na sua aplicação. Ampliar esse perímetro para todo esse setor norte, através de uma nova frente imobiliária, a gente não está tirando o foco de resolver e de tentar lidar de vez com a precariedade habitacional e social da área central, abrindo uma nova frente de expansão imobiliária, né? Isso é uma questão que eu acho que tem que ser repensada, revista e debatida com a sociedade, né? O quanto esse perímetro é ou não cabível nesse processo de discussão da área central, sobretudo sobre as diferenças de uso do solo, relações de verticalização e de densidade que ele apresenta em relação ao território denso da área central. E outra coisa, se existe esse nova frente imobiliária que está sendo proposta, existe mercado para isso? Será que a gente não precisa desenvolver um estudo de viabilidade econômica para entender quais são as diretrizes do mercado imobiliário, para onde as tendências de ocupação de novas áreas, de novas frentes do mercado, né? Do que já pensar em criar vários incentivos imobiliários para uma área que pode ser que fique ociosa, sendo que a gente tem aí o desafio de lidar com uma metragem quadrada muito grande de imóveis abandonados e vazios no centro da cidade, né? Se não seria esse o foco. Uma outra proposta que a prefeitura apresenta é o anel habitacional, o chamado anel habitacional qualificado em ZEIS 3, que estariam sendo transformados, geridos através do instrumento da área de estruturação local, né, as AELs. Isso é uma outra questão interessante. Positiva no sentido que, sim, o planejamento urbano e a política habitacional precisam olhar sobre as ZEIS 3. As ZEIS 3 foram demarcadas desde 2002. A gente não tem planos efetivos de urbanização para as ZEIS 3. Porém, as ZEIS 3 estão demarcadas já previamente desde 2002. O regramento das ZEIS 3 já impõe que sejam feitos planos de urbanização para essas áreas, e esses planos de urbanização aconteceram 2 vezes em ZEIS 3, uma quando foi lançado o projeto Nova Luz, onde teve todo um esforço e uma energia de quase uma gestão inteira sobre aquela área e que não deu em nada, e agora o projeto de transformação urbana do Campos Elíseos, né, a área 37 das quadras 37, 38, 36, 37 e 38, sobre o qual também se formou o Conselho de Gestores para definir sobre os planos de urbanização. Ou seja, já existe o instrumento legal para isso, né, que são a demarcação de ZEIS, e ela já impõe a necessidade de ser formado plano de urbanização. É uma pergunta que eu faço para a prefeitura mesmo, para a gestão, para a SP Urbanismo. Qual a diferença entre desenvolver planos de urbanização de ZEIS e as áreas de estruturação local? Eu acho que isso é uma questão importante da gente discutir.
Aponta também a necessidade, o projeto do PIL fala da necessidade de atuar, sobretudo, sobre as áreas demarcadas como PEUC, sobre os imóveis notificados em PEUC em ZEIS 3. Eu desenvolvi uma pesquisa no âmbito do meu pós-doutorado que mostra que, na verdade, as áreas em ZEIS 3 notificadas como PEUC são mínimas, porque grande parte das áreas em ZEIS 3 são imóveis ocupados de forma precária, ou seja, os cortiços, as pensões, todas essas formas de moradia. E o PEUC não incide sobre áreas ocupadas, né? PEUC incide sobre áreas vazias, subutilizadas, não edificadas. Né? Então, não estaremos resolvendo o problema das ZEIS 3 através da notificação do PEUC, embora uma política habitacional, uma política integrada à política urbana para se fazer valer o uso dos imóveis em PEUC seja super importante. O plano também aponta o uso de áreas públicas, sobretudo para parcerias público-privadas. Aí eu acho que é importante a gente fazer um resgate do que a prefeitura, resgate não, na verdade, né, um olhar para como a política pública está incidindo sobre essas áreas hoje. Estamos usando áreas públicas para a PPP habitacional da Casa Paulista. Inclusive, é uma das propostas para a quadra 37 e 38. 36 não, porque aquela já era. Né? E a gente também tem estudado isso no âmbito da academia, quais são os efeitos e como que a PPP habitacional está atingindo a população precária. Primeiro, que a PPP habitacional não pega a população de 0 a 1 salários mínimos, salário mínimo. E outra, que ela é dividida proporcionalmente entre as faixas de renda, então ela não tem uma priorização sobre as faixas de menor renda. Né? Ou seja, ela vai na contramão daquilo que a ZEIS aponta como necessidade, que é o 60% para 0 a 3 salários mínimos. Né? Então, será que as áreas públicas não deveriam, já que a gente tem uma escassez grande de terras e de recursos para viabilizar a habitação de interesse social, elas não deveriam ser exclusivamente para 0 a 3 salários mínimos e também para a política do 0 a 1, que a gente não tem, direcionar áreas públicas para a PPP habitacional, que beneficia a classe média, é uma política adequada? Seria uma política de interesse social adequada? O Mário, com essa plaquinha de um... Eu vou avançar 2, tá? Eu tenho 1 em crédito da Débora. Um outro ponto que eu queria passar é em relação aos incentivos também. Mais uma vez, um projeto urbano que está tentando pautar a produção de habitação de interesse social nos incentivos urbanísticos para o mercado. A gente vai olhar, se a gente olhar historicamente também, o resultado, acho que é importante a gente estudar e fazer uma análise do resultado dos incentivos urbanísticos que foram apresentados desde o começo do final do século passado, para a produção, para a ocupação das áreas centrais. Que resultados tivemos? Né, desses incentivos. Primeiro, um desconhecimento dos proprietários sobre a existência e o modo de funcionamento dos instrumentos de incentivos, que muitas vezes deixaram de ser usados, uma dificuldade em se conhecer os procedimentos. E, na minha tese de doutorado, eu entrevistei vários empreendedores que trabalhavam diretamente em ZEIS 3, e eles mostraram, eram pouquíssimos, na época ainda que ZEIS 3 valia a pena para o empreendedor imobiliário, porque era 0 a 6 salários mínimos, né? E eles empreendiam para 5,9 6 salários mínimos. E eles falaram, o caso é conhecer o caminho das pedras, porque você tem para empreender em ZEIS, você tem uma burocracia muito maior que muitas vezes grande parte dos empreendedores não conhecem e não sabem esse caminho. Né? Então, existe... qual foi o resultado disso? Tem uma morosidade dos procedimentos, uma baixa, uma nula adesão. A gente pode resgatar lei de incentivos seletivos, a própria Operação Urbana Centro, com uma adesão muito baixa, né? A ZEIS 3, que também não foi impulsionada pelo mercado imobiliário. Já vou finalizar. Então, são uma série de questões, e pensar, na verdade, esse esforço todo de planejamento, de se pensar em novos mecanismos, em novos instrumentos, de usar as áreas de estruturação local, de usar os PIOs, eu vejo entendendo o trâmite que isso acontece dentro do poder público, né? Mas será que a gente não está trabalhando num processo de burocratização do planejamento em excesso? Eu acompanhei a gestão Kassab, eu era conselheira das ZEIS do Projeto Nova Luz, foram 4 anos planejando aquele Projeto Nova Luz que não deu em nada, assim, né? E a gente já tem instrumentos efetivos para lidar com isso. A gente tem a ZEIS, o Plano de Urbanização de ZEIS. Será que não é muito mais a proatividade da política pública de fazer, produzir habitacional e
também de buscar recursos de outras fontes, porque sempre precisamos dar incentivo para o mercado, porque não temos recursos. Né? Você pode aumentar a dotação orçamentária, que a Débora comentou, que é 1% dos recursos orçamentários destinados para habitação. Como fazer isso, eu não sei, o Neto podia responder para a gente. Diminuir os gastos com auxílio aluguel. Quase, o Chucre deu um depoimento recentemente que, se a gente continuar no nível de recursos que a gente gasta com auxílio aluguel, daqui em 2022, 100% da verba da habitação, da Secretaria da Habitação, vai estar destinada ao uso do auxílio aluguel. E auxílio aluguel é aquele recurso que não serve para nada. Porque você dá R$400 para a família morar, você não sabe aonde ela vai morar, não serve para nada, né, gente, entre aspas. Mas você não sabe para onde ela vai, se ela está indo para uma moradia adequada, e está criando aquilo que a gente chama de transitoriedade permanente, pessoas que não conseguem alugar uma habitação e vai ocupar um cortiço, e vai ocupar um imóvel que depois vai ser reintegrado, e ela vai pulando de ocupação precária em ocupação precária com investimento público. Acabou, eu sei. Tentativa de recursos internacionais, a gente construiu, o Neto apresentou aqui um acordo que está tentando ser feito com o BID, também tem que entender sobre quais condições isso é empréstimo, vamos ter que pagar depois, como que isso funciona. Né? Lembrando que o programa de locação social da gestão da Marta foi parte implementado com recursos do BID, né? Também podemos utilizar essa fonte de recursos, e aumentar a arrecadação, eu ia falar disso, não vou falar, aumentar a arrecadação de outorga onerosa no centro. A gente teve, a Prefeitura divulgou recentemente um estudo mostrando que no centro de São Paulo está se produzindo hoje o metro quadrado mais caro da cidade em habitação que não é de interesse social. Né? E uma dos benefícios que a operação urbana dá é o coeficiente de aproveitamento gratuito para habitação independente da renda. O mercado precisa desse incentivo? Por uma série de estudos que a gente tem feito, tem mostrado que não. O mercado continuaria produzindo habitação na área central sem essa liberação da outorga. E a gente poderia fazer esse exercício de essa conta, quanto de habitação de interesse social poderíamos ter construído com o dinheiro dessa outorga gratuita que deu nesses empreendimentos imobiliários no centro de São Paulo na última década, que no último ano representou cerca de 18% da produção vertical da cidade de São Paulo. Então, acho que para pensar um pouquinho, e só para fechar, a questão dos instrumentos urbanísticos, né? Muitos deles regulamentados e não aplicados. A gente tem 2 instrumentos muito importantes, que é a dação em pagamento e consórcio imobiliário, que dependem de uma proatividade muito grande do poder público para fazer eles funcionarem, porque eles não funcionam sozinhos. O consórcio imobiliário, o Celso, que está aqui, que foi diretor da Coab, na época, ele teve uma experiência de trabalhar com proprietário, tentando fazer a negociação para o consórcio ser viabilizado, e isso pode ser aplicado em todos esses empreendimentos que estão notificados como PEUC, e a dação em pagamento como uma forma de você arrecadar os empreendimentos dos imóveis notificados como PEUC, que vão vencer daqui 2 anos, acredito. Né? Porque existe agora uma proibição de que não podemos mais arrecadar os imóveis notificados em PEUC com títulos da dívida pública. Né? Por que não utilizar a dação em pagamento, que já é um instrumento existente? Obrigada, gente. Desculpa o tempo. Bom, nós vamos abrir para o público, só que eu já queria combinar com a mesa que nós estamos com o nosso limite de tempo estourado. Né? A gente tem até as 15h45 para fechar essa mesa. Então, a ideia é abrir para umas 3, 4 intervenções para poder, depois, a Prefeitura e os debatedores poderem responder. Então, a gente vai deixar 5 minutos, tentar segurar nos 5 minutos finais, para a Prefeitura fazer uma fala final, e aí, se os debatedores tiverem 1 minutinho cada um. Mas vamos lá, então. Eu queria só que falasse o nome, daí a gente já passa. Tem um microfone sem fio. Quando eu levantei, o Celso já se inscreveu, viu? Também já estava se inscrevendo. Mas aí, vamos lá. Falar o nome e depois também tentar, no máximo 3 minutos, para a gente ver se pode abrir para mais gente. Meu nome é Fabiana. Eu vou colocar que eu sou... Acho que está desligado. Meu nome é Fabiana. Eu vou colocar aqui uma questão que tem me incomodado um pouco, e aí eu acho que vai de encontro um pouco com o que a Simone colocou, mas, na verdade, em contraposição.
A ideia do PPP na área central, que a gente acabou de ver, 1.400 unidades habitacionais aproximadamente. Vamos somar mais 680 unidades habitacionais que vão aparecer na quadra 38, 36. Sou super ruim de número, tá, gente? A gente está falando de 2.000 unidades habitacionais em cerca de 8 hectares. A gente não está fazendo do centro, e aí que centro queremos, uma nova bolha, segregando de novo uma população. E aí eu vejo com bons olhos ampliar o perímetro da área central, porque eu acho, sim, o Pari muito bem infraestruturado. Eu estou dando aula agora e estudando o Pari com meus alunos no oitavo semestre. E a gente vê no Pari mais ou menos 50 a população, né, habitantes por hectare, e tem regiões do Pari que é 8 habitantes por hectare, 10 habitantes por hectare, porque a gente está falando de uma média. E se a gente pensar o transporte por metrô, isso está do lado da Sé. A gente está do lado, né? Se a gente começar a pensar em sistema de transporte bem servido, que aquela região estaria bem infraestruturada em cerca de 20 anos. Então, é mais do que centro queremos, que sociedade queremos. Queremos ilhar de novo todo mundo em 8 quadras. É isso que nós queremos? Eu acho que isso é uma questão. Obrigado, o Celso. Depois a Nádia. Então, daí a gente fecha com 5. Boa tarde. Eu sou Celso Sampaio, professor da escola, da FAO Mackenzie. Eu queria levantar uma questão que é o seguinte: o Alcir mostrou para a gente algumas alternativas que estão sendo pensadas e como sugestões para o PIO Setor Central. Acho bastante importante as questões que estão colocadas lá, principalmente para algumas políticas que não vêm recebendo a devida atenção na região central, como moradores de rua e cortiços, né? E acrescentaria também a fala da Débora sobre a importância de associarmos as ocupações como uma possibilidade de alternativa habitacional, onde poderia se estabelecer uma relação da prefeitura com os proprietários, quando não ela for a própria proprietária, na possibilidade de viabilizar esses imóveis na forma de locação. A própria Secretaria Municipal de Habitação já recebeu uma proposta nossa, junto com os movimentos de moradia, fazendo uma sugestão do que poderia vir a ser uma política de locação em parceria com os movimentos de moradia, a exemplo do que consta do PL, do PMH, que está na Câmara, que também tem uma proposta com o mesmo teor. Então, eu acho importante que a gente pense essas alternativas para além da produção formal, né? O próprio trabalho de artes, o próprio trabalho de assistência técnica, ele já não pode mais ser o trabalho de assistência técnica apenas para a construção de novas unidades habitacionais. Nós temos vários profissionais formados já há mais de 30 anos, a minha geração, e novos profissionais que estão se formando, que têm condições e capacidade de se inserir nesse trabalho coletivo que pode ser feito junto com a prefeitura, junto com os movimentos, além da importante parceria com as universidades. A experiência de algumas escolas, como a UFBA ou a própria FAUSP, o Mackenzie também já teve uma experiência com residência estudantil. Acho que esta é uma outra questão extremamente importante, a residência estudantil. Acho que se nós não pensarmos nesses instrumentos que supostamente parecem inovadores, mas nós já experimentamos isso, se nós não inserirmos isso dentro de uma política, nós vamos repetir aquilo que a gente tem feito nessa cidade nos últimos 30 anos, né? E trabalhar com os prédios vazios também é fundamental. O exemplo que a Débora trouxe dos 38 empreendimentos viabilizados no centro, eu fiz um trabalho recente, usando o doutorado da Débora e de outros colegas, onde eu constatei que nos últimos 30 anos, apenas 14 prédios foram reformados na região central para fins de moradia. 14 prédios em 30 anos, um a cada 2 anos. Não é possível, com esse contingente de imóveis que nós temos aí vazios, não é possível que a gente não pense numa estratégia que se associe a essas políticas e que atenda essa população que precisa. Eu acho que a questão dos instrumentos, eu quero parabenizar essa mesa, mas quero
perguntar a questão dos instrumentos em que pé que estão para os imóveis vazios e a questão dos moradores de rua. Uma das debatedoras, acho que foi a Simone ou a Débora, não sei, que falou da descontinuidade dos programas. Então, quando a gente vê que o Alcir nos mostra 4.000 moradores de rua, 34 habitações, já estamos vendo que não está resolvendo. E a gente teve o programa Oficina Boracéia, teve o programa de Braços Abertos. Eu acho que a gente tem que aprender, como foi dito aqui, a Simone falou, de avaliar aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. E se tem morador que não quer ir para uma casa, tem uns que querem continuar na rua, é preciso ter outras alternativas que não os albergues. Então, eu perguntaria aqui, e senti uma certa fragmentação entre os setores. É uma coisa que a gente enfrenta na gestão pública, a fragmentação. Vocês vão se integrar para fazer o PIO? Acho que seria uma boa questão. E como é que vocês vão tratar a questão das drogas? Porque nos moradores de rua, a Cracolândia veio parar aqui, né? Ninguém não gosta muito de falar de Cracolândia, mas aqui a gente tropeça na turma que foi expulsa, né? Teve uma gentrificação. Mas, enfim, a questão das drogas, aí eu não vou me estender, eu acho que não é uma questão local, é uma questão global, que deve ter outro olhar, mas eu não vi menção a isso e queria perguntar para o Alcir se, com os novos ares conservadores, se os programas LGBT vão continuar. Obrigado, Nádia. O Edu Nobre, aqui. Tem mais alguém que queira... que a gente precisa do tempo para a resposta. Depois, queria pedir depois para a mesa também, a prefeitura se organizar para ver como que vai responder. Edu. Oi. Eu queria dar uma certa continuidade nas questões que a gente discutiu na primeira mesa de manhã, porque eu acho que tem uma questão em relação especificamente ao PIO, né? Eu não sei, eu estou achando que a gente deve considerar a adequação de ter um instrumento chamado Projeto de Intervenção Urbana na escala que está se desenhando o PIO Setor Central, né? Acho que tem uma questão aí de confusão um pouco das escalas e do nível de definição de cada um dos instrumentos. Pelo menos quando eu aprendi planejamento, uma área como o centro e com o nível de diversidade que se tem, você deveria ter um plano e, a partir desse plano, definir áreas específicas em que tivesse projetos, e aí entrando um pouco no que o Marcelo Bernardini falou de manhã, com definições aí sim, volumétricas. O projeto é um projeto, ele tem um grau de definição que o plano não tem, né? Então, eu acho que o que eu sinto um pouco de falta é esse elemento mais estruturante de um plano, e a partir daí sim você ter vários projetos, né? E aí queria retomar também alguns pontos que foram tratados, que é essa questão da diversidade do centro e dos vários projetos que já existiram para o centro, né? Então, por exemplo, a gente teve na época do Kassab o Plano Nova Luz, que de repente desconsiderava todo o potencial que existia ali na região da Rua Santa Efigênia e propunha uma tábua rasa de arrasa quarteirão. Então, eu acho que a questão principal de qualquer intervenção urbana, independente se é no centro ou em qualquer área dessa cidade, é levar em consideração a cidade real que está lá. Entendeu? E aí tentar desenvolver projetos e planos que levem em consideração, e aí trabalhar com dois conceitos, que eu acho que até a Daniela, a gente estava conversando antes, que é o conceito da reabilitação e da renovação. Aonde cabe a renovação urbana no centro? Tudo bem, talvez nessa área que a colega aqui falou, ali do Pari, próximo da Marginal, você tem uma subutilização, densidade baixa, mas tem boa parte do centro que já está consolidado, né? Que você já tem uma população moradora que, na verdade, talvez precisasse mais de um projeto de reabilitação do que um processo de renovação urbana que, com certeza, vai estourar com o tecido físico e social daquela área. É isso. Obrigado. Então, nós vamos voltar para a mesa. Volta com a Daniela. Volta comigo, passando a bola para a Rita, porque, como eu não estou envolvida diretamente nas propostas do projeto, eu acho que a Rita é a pessoa adequada. Rita, por favor, venha ocupar meu lugar. As perguntas foram todas colocadas aqui. Então, eu acho que tem uma expectativa que talvez tenha sido frustrada nesse evento, que é o seguinte. Eu tenho percebido que muitas demandas aqui se referem a estágios de desenvolvimento do projeto que ele ainda não alcançou. De fato, se vocês olharem aquela sequência de articulação, nós estamos assim alguns passos após a consulta pública.
É um projeto que se encontra em desenvolvimento. Então, nós já definimos, por exemplo, quando eu falei pela manhã dos territórios de transformação, de preservação e qualificação, exatamente esse entendimento é orientado por essa percepção, que o centro é uma área consolidada, particularmente os distritos centrais, que são territórios de qualificação, que é de onde não se pretende a transformação da paisagem, até porque ela é impossível. Se vocês olharem o coeficiente de aproveitamento médio dos distritos centrais, é em torno de 5,4, quer dizer, ele é densamente edificado e densamente populado. Aos territórios de preservação, que, num primeiro, segundo até definições do zoneamento, ele é integrado por todos os imóveis tombados do centro. E, além disso, nós criamos, em todos os PIOs da macroárea de estruturação metropolitana, uma outra categoria de territórios de preservação, que ainda estão sendo identificados no PIO do setor central, que são os conjuntos de vilas, os conjuntos arquitetônicos que são representativos, ainda que não tenham sido tombados, mas que são representativos de um modo de habitar no centro que não deve ser substituído por verticalização. Então, nós estamos, nesse momento do projeto, Eduardo, fazendo exatamente essa setorização. Em relação a os perímetros de ZEIS, isso é um apontamento até do plano diretor, acho que é o artigo, não sei se 152 ou 55, que ele diz explicitamente: os planos de urbanização de ZEIS podem ser elaborados como áreas de estruturação local. Por que essa ferramenta potencializa a elaboração dos planos de urbanização de ZEIS? Porque ela estabelece um compromisso do poder público de convergência de políticas públicas para esses perímetros. Então, a gente entende que, para além da organização da provisão habitacional de interesse social, que normalmente é o tema dos conselhos de ZEIS, passa a ser a discussão do bairro, dessa AEL. É por isso que nós recuperamos, é uma diretriz do PDE, nada é inovação, né? Mas que ela cria, no âmbito de um plano dessa dimensão, perímetros passíveis de serem desenvolvidos, de estudados na prancheta e cujas soluções, pela escala, podem ser construídas com uma participação popular mais efetiva. Muito provavelmente, na escala do plano, talvez a gente acabe apenas circunscrevendo esses perímetros de AEL, indicando alguns logradouros que, como eu mostrei na manhã, fazem a conexão de todos esses perímetros habitacionais, conectam esses perímetros habitacionais entre si e as ruas de comércio metropolitano do centro entre si. Então, a gente cria uma malha de integração de emprego e moradia que é muito significativa. Então, talvez esta malha fique consagrada, mas o plano em si ele será desenvolvido a cada momento, porque nós estamos trabalhando com as várias escalas de intervenção urbana, do plano, do projeto e da ação, da edificação em si. Por isso, a nossa preocupação de pactuar essa estratégia de atendimento habitacional com os diversos movimentos, com todos os agentes da área. De que forma vai ser constituído esse Conselho de ZEIS dentro dessa perspectiva, certo? Que mais? Bom, deixa eu ver, políticas. Então, política de. Uma outra coisa, quer dizer, as tipologias, então, que vão ser agregadas a essa AEL, elas vão poder ser definidas no momento em que esse plano vier à prancheta, que não é este. Nós vamos dar a infraestrutura dessas AEL, desse conjunto de AEL, mas não é o momento, até porque ele se afasta do tempo muito longamente, né? Uma das coisas que a gente fala, quer dizer, os incentivos urbanísticos que a gente pretende dar para a provisão habitacional de interesse social da faixa 1, ele é muito direcionado, quer dizer, é uma forma de fazer com que, vamos dizer, 100% daquilo que seria outorga onerosa seja convertido na produção de habitação de interesse social, a faixa 1. Quer dizer, o desenho, a estruturação vamos dizer, da viabilidade econômica dessa operação, ela está concebida da seguinte maneira, quer dizer, que a gente possa entregar à SEAB
ou o meu colega aqui de Direitos Humanos, ou a SMADES, unidades residenciais que possam ser direcionadas para o entendimento de diversos programas, que terão sido pactuados com as populações justamente nesses perímetros de AEL. Quer dizer, e quando a gente fala da entrega da faixa norte, eu gostaria de fazer uma revisão. Na verdade, nós estamos propondo que haja um adensamento, o adensamento populacional da área central, que foi estimado numa faixa de 200 mil habitantes. Ele se dará principalmente nessa faixa norte, porque é onde nós observamos que tem as menores densidades. Quer dizer, nesse trecho abaixo da ferrovia, ele se dará por inserções, por complementações, e a provisão habitacional nos perímetros de AEL. Né? Então, é um projeto em construção. São etapas que estão sendo elaboradas. Acho que eu estou falando. Deixa eu aproveitar que eu já estou. Não, só duas questões aí para Simone e uma para o Celso. Quer dizer, o orçamento, eu acho que a gente não tem boas notícias no fim do túnel. Né? Nós vamos entrar num período de muita restrição orçamentária e vamos ter que ser criativos para poder, enfim, avançar nas nossas políticas, principalmente de provisão. Auxílio aluguel, nessa gestão aqui, nesses 2 anos de gestão, no interior a gente fala um termo ridicar, né? Assim, nós fizemos o maior, só demos auxílio aluguel judicial, né? Não usamos como instrumento de resolução de questões que poderiam ser enfrentadas de outra maneira. Tanto é que, no próprio do Winston, quem deu foi o Estado, foi a CDHU quem deu auxílio aluguel. Nós já conseguimos, esse ano, 200 milhões de reais de empréstimo bancário para financiamento de habitação, em condições bastante razoáveis, melhor até no mercado privado, melhor até do que das agências de desenvolvimento, tipo BID e Banco Mundial, em termos de condições de prazo e taxa de juros. Esses recursos vão ser utilizados prioritariamente para aporte nos programas de Minha Casa Minha Vida, que nós estamos prevendo, que estão aí em vias de ser contratado, tanto em FAR como em FDS. Com relação ao questionamento do Celso e da professora Nádia, quer dizer, nós estamos fazendo um esforço de aumentar a escala. Quer dizer, o 34 é o que está pronto, o que vinha vendo, e nós estamos com 10 projetos, né, elaborados em 9 prédios e um terreno, e totalmente articulado com todas as secretarias que precisam estar. Né? Quer dizer, desde a concepção do projeto, toda a discussão com Brasília, com o fundo que vai financiar os 50 milhões que nós estamos pedindo de financiamento, que não resolve todo o problema do orçamento, mas tudo isso está sendo discutido com direitos humanos, saúde, SMADES, para a gente construir uma política que a gente sabe que não é uma política estritamente habitacional. Com relação a essa notícia da Rita, de que 100% da outorga onerosa vem para a HES, eu acho desse mecanismo. Mas não importa, 100% é melhor que 30%. Né? E para a faixa 1. Né? Então, vamos apoiar, gente. Só não pode deixar extravasar, né? É para a faixa 1. Não sei. Acho que primeiro ponto é perfil da população em situação de rua. Né? A população em situação de rua é definido como um grupo heterogêneo, porque, na verdade, a gente criou uma definição que queria abranger diversas populações, cada uma com suas características. Né? A questão da drogadição é uma questão real, mas
errado a gente pensar a política para a população em situação de rua só como uma política para pessoas em situação de drogadição. É um desafio. Eu falei um pouco aqui de Housing First, né? Na questão, aliás, antes de entrar nisso, continuidade. Não acho que, na questão da política de assistência social para a população em situação de rua, a gente teve grandes rompimentos desde o início dos anos 2000 em São Paulo. Em 2002, a gente tinha aproximadamente 2.000 pessoas em situação de rua, um pouco menos de 1.000 vagas de acolhimento. Depois, quando chega a oficina Boracé, a gente já está com 4.000 pessoas em situação de rua. Só a oficina Boracé tinha 1.000 vagas de acolhimento. Mas o tempo todo a gente está falando o quê? De uma expansão de uma rede de atendimento de emergencial. Porque, para quem está na rua, precisa de um atendimento emergencial imediato, que é teto, é banho, é casa, que é para ele não morrer de frio no inverno, basicamente. Então, a gente não teve grandes rompimentos, eu acho. Eu acho que um rompimento necessário hoje é refletir como a população em situação de rua, mais que está aumentou quase 10 vezes de tamanho em 20 anos, comparado com o resto da população da cidade, e a política que a gente tinha não estava funcionando. É por isso que não é só uma demanda do município, mas é também uma demanda, agora não sei como vai ficar o governo federal, mas também vinha numa continuidade desde 2009, lá tem um CIAMP Rua, um Conselho Interministerial de População em Situação de Rua. Eles estavam propondo para a gente testar novos modelos de atendimento. O projeto do FINIS ele era muito importante porque os ministérios queriam que São Paulo testasse, porque o MDS estava olhando na possibilidade de replicar esse programa depois no resto do país. E é por isso que, quando a gente vai para Brasília discutir esse projeto em novembro de 2017, eles falam, vocês têm que testar metodologia de moradia primeiro. Por quê? Porque, quando a gente olha a literatura internacional, as únicas cidades que conseguiram reduzir a população em situação de rua trabalharam com um aporte pesado de políticas habitacionais. Trabalharam com projetos de moradia primeiro. E, na verdade, quando a gente volta para discutir esse tema aqui, a gente tem que, na verdade, rediscutir várias coisas, e algumas consagradas da política habitacional. E a gente está fazendo esse trabalho, a gente está levando isso, principalmente no Comitê Pop Rua, a população em situação de rua está envolvida, e a gente segue. Você me pega um pouco no contrapé sobre a questão da política LGBT, porque não é bem a minha área, mas a gente tem uma vantagem que a gente está no terceiro maior orçamento do país. Também a gente concentra a maior parte das demandas do país, mas a gente tem o terceiro maior orçamento. São Paulo é uma cidade que depende muito um pouco de repasses do governo federal para várias coisas. E, que eu saiba, eu ainda não ouvi nenhuma notícia que a gente vai encerrar as ações que a gente tem para a população LGBT na Secretaria de Direitos Humanos. Tenho alta confiança que vão continuar. Tá? Vamos passar também para as debatedoras, a Débora. Simone também vai falar. Vamos ser rápido, que a gente tem o 15h45. Tá? Bem rapidinho, passo para a Simone. Só para resgatar um pouquinho, né, que muito bacana essa política, né, para moradores em situação de rua, que no Olarias, né, lá no passado, gestão da Marta, nós tivemos, né, moradores em situação de rua que moraram na locação social. E é incrível, né, como a moradia transforma a vida das pessoas. Então, a gente tem situações ali que voltaram a estudar, né, os filhos estão na faculdade. Então, a gente vê uma autoestima melhorada, né, a partir da moradia digna. E aí, de novo, né, a questão do resgate histórico, quando a gente desenhou a locação social lá atrás, contratamos 10 empresas para fazer o desenho da gestão do que seria uma locação social. Então, acho que é importante resgatar todos esses estudos, né, de diferentes áreas, né, que foram trabalhadas para a locação social. E, assim, só mais um número que eu acho que é importante, né, essa questão da gestão, que uma gestão pública ela tem 4 anos. Quando a gente fala do Asdrubal de Nascimento, nós indicamos esse imóvel, né, lá em 2003. Ele está pronto em 2018. Né? Então, já são 15 anos para se conseguir viabilizar um empreendimento. Então, a gente precisa também trabalhar com a questão do retrofit, né? Sim, com a questão da própria tecnologia, o que é reforma, porque as construtoras não se interessam pela reforma, né? O discurso, né, que é muito caro, que a gente precisa trabalhar com obra nova. Então, a gente precisa, sim, trabalhar com a política de retrofits, né, e trabalhar também com a experiência, né, de quem já conseguiu viabilizar.
Respondendo primeiro rapidinho a Adriana. É Adriana? Fabiana. Fabiana, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Não é porque você... A minha percepção em relação à ampliação do perímetro da Operação Urbana Centro, que é esse PIU Setor Central, uma coisa não inviabiliza de você enfatizar e produzir, criar incentivos, seja o que for, para áreas da cidade onde tem baixa densidade, onde tem potencial de desenvolvimento. Tanto porque essa área era parte do Arco Tietê, né? Da área de centralidade, era uma das AIUs do Arco de Tietê, e que a gente não sabe, né, em que pé que está, se o Arco de Tietê foi realmente engavetado ou não. O que eu acho é que são focos muito diferentes. Quando a gente conhece o centro e sabe da precariedade social e habitacional da área central, são focos diferentes. E eu acho que são duas energias diferentes para serem gastas no mesmo PIU. E, voltando à questão da preocupação com a área excessiva que é o PIU Setor Central. Então, eu acho que isso é uma questão para ser pensada, sim. E só para fechar, eu queria trabalhar um pouquinho com a frase que a Rita falou, de que a área central não é uma área de transformação, mas uma área de qualificação. Eu acho que isso é extremamente importante, Rita, só que eu acho que a gente tem que... quando a gente olha um desenvolvimento de um PIU, de uma operação urbana, de qualquer coisa sobre a área central, a gente realmente fica na dúvida se isso vai se efetivar, porque a experiência que a gente tem é contrária. Quando a gente olha os projetos de intervenção urbana que aconteceram, ou que se tentaram fazer na área central, sobre as EIs, principalmente, Nova Luz era um arrasa-quarteirão total, né? Eram 60% daquela área viria chão, inclusive toda a área densa ali com intensa atividade, que é a área comercial da Santa Efigênia. O que está sendo feito hoje em ZEIS 3, no centro, é um arrasa-quarteirão. Os conselheiros da quadra 36, 37 e 38 estão aqui e não me deixam mentir, né? Todos os imóveis da quadra 37 e 38 estão com processos de missão na posse encaminhados para que aquela área inteira seja demolida e transformada numa PPP habitacional que não vai atender aquela população. Ou seja, que se pretende que atenda, mas que ainda não tem mecanismos assegurados de atendimento. Ou seja, não é essa a experiência que a gente tem. O poder público não tem trabalhado nessa questão. A questão dos cortiços, que a Débora colocou muito bem, a gente está acompanhando na Operação Urbana Centro. Celso, me diz de que ano que foi pedido o censo de cortiços? 2004. Até agora, a gente está 1 ano cobrando intensamente em todas as reuniões, e uma burocracia imensa para conseguir liberar um projeto, ou seja, um chamamento que já foi feito para ser iniciado. Um plano de cortiços o programa de cortiços que foi lançado por diferentes gestões, de diferentes formas, e hoje está completamente parado. Ou seja, a gente não está trabalhando efetivamente na qualificação desse território. E, ainda assim, a produção imobiliária é o foco central sempre nas propostas. Então, acho que isso tem que ser tratado com muita atenção, para que a gente não repita os mesmos erros. Obrigada. Obrigado a todos.